Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal. E em Portugal atuo na área de direito migratório. Também sou mestre e doutor em educação, com foco na educação jurídica. E por isso eu abri esse canal para trazer este conteúdo do direito migratório de uma forma mais tranquila, para que tu possa te ambientar, para que tu possa entender os teus direitos e para que tu possa exercer os teus direitos e deveres, isso é muito importante, em território português, tá bom? É, Se tu não é inscrito nesse canal, por favor, te inscreve nesse canal para não perder nenhuma notificação, ativa ali o sininho para que tu não perca nenhum vídeo e nada disso, tá? Mas o mais importante, ao final desse vídeo, deixa o teu comentário para que eu possa saber e direcionar outros conteúdos a partir daqui, tá? Vim falar com vocês um assunto que tem, na verdade, eu já venho comentando esse assunto há muito tempo com vocês aqui, e eu vim hoje falar um pouco mais sobre a notificação que Portugal recebeu do Parlamento Europeu a respeito da autorização de residência CPLP. Pois bem, eu vou trazer aqui, eu não vou falar aqui termos jurídicos, questões relacionadas ao a, onde está o decreto, onde está isso, onde está aquilo, não. Eu vim aqui para trazer para vocês informações para acalmar o coração de vocês, em um bate-papo mais tranquilo, tá? Então esse vídeo vai ser muito rápido mesmo, que ele é para trazer uma única informação. Dizer a vocês que fiquem tranquilos, a RCPLP vai acabar, a RCPLP vai ser aceita, vai ser extinta. Eu fiz a RCPLP, me arrependo e agora o que eu faço? Posso converter para uma autorização comum? Porque são perguntas que eu recebo todos os dias no meu Instagram. Inclusive, se tu não me segue no meu Instagram, segue lá, advogado Lucas Abad. E lá eu posto conteúdo todos os dias, tô sempre nos stories lá respondendo perguntas e tudo mais. Tá uma chuva aqui hoje. Acho que vocês não escutam, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O que eu quero conversar contigo hoje? Eu quero conversar sobre a autorização de residência CPLP, sobre esse comunicado, esse bafafá todo que está acontecendo aí na internet, para que vocês fiquem tranquilos, tá? Nós temos algumas legislações, algumas leis, algumas normas jurídicas que vão nos dar respaldo em relação à RCPLP. Claro que nós temos outras normas que vão dizer alguns procedimentos que deveriam ter sido tomados e não foram tomados por Portugal, pelo parlamento português, no momento que implementou, né, que criou a RCPLP. Vamos lá. Nós temos o Código de Vistos, nós temos outros decretos, né, e outras normas legislativas que vão falar sobre possibilidades excepcionais de criação de autorizações de residência entre os Estados membros da União Europeia com países terceiros, que é o caso da RCPLP, ou seja, Portugal tem autonomia para fazer a autorização de residência CPLP, uma vez que faz parte essa autorização de um acordo de mobilidade entre países de língua portuguesa. Um segundo ponto é a questão que nós temos na União Europeia, ou seja, nós temos na Europa como um todo, a designação, e aí eu vou ter que mostrar para vocês aqui, de que existe um padrão a ser seguido, que é o padrão do título de residência. Então, este título de residência em formato cartão, ele é um título já aprovado e, se você for pegar um título de residência de Portugal, um título de residência da Espanha, da Alemanha e tudo mais, todos vão seguir esse padrão, com as marcas holográficas, com as marcas em alto relevo, ou seja, um padrão que confere segurança, confere autenticidade e permite e confere legitimidade da autorização de residência fora do território nacional onde tu tem residência. O que acontece? Da mesma forma como nós temos, por exemplo, a Carta de Condução Portuguesa e a Carta de Condução Espanhola e a Carta de Condução emitida pela União Europeia, por países membros da União Europeia, que vão seguir o mesmo padrão, ou seja, documento aceito nos países
do espaço europeu, tá? Eu estou sendo super, como que eu posso dizer para vocês, super, tentando ser o mais simples possível na forma de trazer esse conteúdo, que é justamente para que vocês não tenham dúvidas, tá? Então aqui eu não estou falando para advogados, para juristas, então os colegas advogados e juristas me perdoem, mas eu não vou trazer aqui termos jurídicos, porque nesse vídeo não é essa a intenção nesse momento. O que eu quero dizer a vocês? Quem tem a autorização de residência CPLP, quem já tem o documento certificado de autorização de residência, tem que ficar tranquilo. O que Portugal recebeu foi uma notificação para que se pronuncie, para que esclareça informações sobre a autorização de residência. Por quê? A autorização ela deveria seguir esse padrão do cartão, ok. Mas nós temos modelos de outras autorizações de residência que não são no formato cartão. Como, por exemplo, o que apareceu aqui? Como, por exemplo, a questão dos refugiados, né, do certificado de residência para os refugiados da Ucrânia. Agora nós tivemos bastante e estamos tendo ainda muitos, né, nessa situação. Nós temos, por exemplo, o certificado de residência de cidadãos membros da União Europeia, que é no formato de papel também. Então não é a questão de formato de papel ou cartão. A questão são documentos válidos em território português. Agora, o que é preciso? Inclusive tem vídeo aqui nesse canal falando sobre isso, que a Europa fizesse o comunicado, colocasse, por exemplo, deixa eu trazer exatamente para vocês, na Prado, tá bem? O que é... tá, aqui tá tendo barulho muito para mim. Vamos lá. Ó, eu quero ver se eu consigo trazer um... Peraí. Não sei se eu vou conseguir compartilhar para vocês. Olha, nós temos o Prado, que seria o registro público, né, dos documentos autênticos da identidade de viagem, ou seja, são documentos que devem estar registrados, ou registados, como dizem em Portugal, na União Europeia, num banco de dados, numa base de dados, onde aqueles documentos, uma vez que estejam ali em comunicado, dizendo, o país disse, olha, eu emiti a RCPLP para cidadãos membros de comunidade, para cidadãos nacionais dos países membros da comunidade de países de língua portuguesa. A autorização tem este formato de certificado digital. Ela é reconhecida em território nacional, portanto, passo a fazer o reconhecimento deste documento em âmbito da União Europeia, para que os países que recebessem este documento pudessem pesquisar nesse banco de dados e verificar, bom, eu tenho um documento, vamos fazer um exemplo aqui bem tosco, tá? Carta de condução. A carta de condução está lá no Prado. Eu não sei se é no Prado ou na Prado, enfim. Está lá nessa base de dados, na base de dados Prado, tá bem? E aí, quando isso já é reconhecido na União Europeia, mas vamos supor que o agente não conheça, né, que ele nunca viu uma carta de condução, ele não tem carta de condução, ele não conheça. Ele vai entrar lá na base de dados e vai ver, esse modelo é um modelo reconhecido. É um documento que pode ser considerado um documento de identificação. É um documento que vai dizer aquelas informações que estão ali. Claro que a autorização de residência ela não é um documento de identificação, uma vez que ali no próprio documento diz que deve portar junto o documento de identificação, ou seja, o passaporte, né? Aí a gente vai entrar em discussões de cartão de cidadão. Cartão de cidadão não é documento de identificação sob Tratado de Porto Seguro, muito menos para fora de Portugal. Há discussões aqui que eu não vou entrar no ponto, tá? Mas vamos lá. O que eu quero dizer isso? Portugal sim cometeu algumas falhas e agora ele vai ter que corrigir essas falhas.
A RCPLP está em risco? Não diria que está em risco. Agora, eu não sei, na extensão e complexidade do problema de resolver essa situação, o que Portugal fará. Se vai criar cartões para aquelas pessoas que já estão com certificado, se vai gerar uma nova forma de fazer a partir dos novos, né, que terão, mas ou se vai sair fora do acordo CPLP, o que eu acho muito pouco provável. Mas há uma possibilidade disso acontecer. Não venham me dizer que não, porque é um acordo e um acordo ele simplesmente pode ser terminado. E aos colegas advogados que discordam disso, me expliquem sobre o acordo de reciprocidade entre Brasil e Portugal na ordem dos advogados portugueses e na ordem dos advogados do Brasil, que da noite para o dia o acordo terminou, porque uma das partes não quer mais, saiu fora do acordo. Entendeu? Então, acordos bilaterais, acordos internacionais, eles vão muito além de uma questão jurídica, eles não são é, sinônimo de direito garantido, senão para aqueles que já possuem aquele direito a partir daquele acordo, ou seja, os cidadãos que já possuem o certificado da RCPLP não serão atingidos com o término de um acordo. Por exemplo, aí nós vamos ter que ver as questões de renovação. Se não existiu o acordo, por exemplo, em março do ano que vem, como que vão ser renovadas as novas RCPLPs? Bom, Portugal vai ter que verificar uma maneira de regularizar esses estrangeiros que foram regularizados pela CPLP. Mas o que eu digo, não se preocupem em relação a isso, porque não é. Agora, por exemplo, se tu é uma daquelas pessoas que está com análise de ARCPLP há mais de 90 dias úteis, tu tem que correr atrás do teu direito. Tu tem que interpor um recurso, que aí tem uma falha que muitos colegas não falam, que que acontece quando há uma omissão ilegal da emissão de um documento ou uma omissão ilegal quanto a uma decisão que deveria ser tomada num prazo legal? Ah, senta e chora? Eu já ouvi advogado falando isso. Não é isso, pelo amor de Deus. Não conhece o Código de Procedimento Administrativo de Portugal? O que está a fazer no país, então, se não advogar? São algumas críticas que eu faço, porque existe no Código de Procedimento Administrativo, nós fazemos muitos recursos em relação a isso, o recurso hierárquico administrativo contra a omissão ilegal de ato que deveria ter sido praticado e não foi. Então, há soluções. E é aquela velha premissa, o direito não socorre a quem dorme. Então a gente precisa estar atento, ainda mais em situações em que nós estamos aí numa insegurança, sem saber o que está acontecendo. Garanto o meu direito e depois eu vou verificar o que eu devo fazer, tá? Vai fazer que nenhum cliente que entrou em contato e disse assim, eu preciso fazer, resolver a autorização de residência, mas o meu passaporte foi furtado, e como que é feito? Primeiro, o que tu quer? Quer alterar o documento na tua autorização de residência, sendo que ela sequer nem existe? Não é possível. Primeiro você deve resolver, ok, tenho a autorização de residência, está com o dado desatualizado, aí sim eu vou propor e vou fazer o pedido de retificação desses dados em uma autorização de residência existente. Eu não posso retificar dados em uma autorização de residência que sequer existe, né? Então a gente tem que pensar racionalmente em algumas situações. Bom, o vídeo já está chegando aos 15 minutos, que é o tempo que eu me propus a falar com vocês esse tema. O que eu quero dizer é, fiquem tranquilos, a RCPLP não vai acabar nem sequer, muito menos para aqueles que já possuem o direito à autorização de residência. A respeito de viagens, bom, isso aí realmente, agora que se criou o alerta para todos os países, a gente tem que esperar Portugal se manifestar, e Portugal vai se manifestar e vai dar conhecimento ao Parlamento Europeu e, consequentemente, a todos os membros da União Europeia de que a autorização de residência CPLP é um documento válido e, portanto, deve ser aceito e não pode haver essa questão de negar essas situações, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Por favor, não esquece de deixar o teu like se tu não fez ainda, ou os teus comentários aqui, me fala um pouco mais sobre isso, vamos discutir, e se vocês quiserem eu trago depois um estudo detalhado da legislação para mostrar para vocês que está tudo bem. Calma, não vamos manter o pânico, porque o pânico já está instalado, né? Mas não vamos criar mais pânico, mais fake news, mais situações. Acalma o coração,
Se tu já tens a tua RCPLP. Se tu não tem, corre atrás, né? Mas sem desespero. Corre atrás e verifica a situação. Se tu ainda está pensando se vai para a CPLP, sendo que tu veio com visto, pelo amor de Deus, vai fazer o teu título de residência da maneira tradicional conhecida. Né? Para que vai ir para a RCPLP? Claro que tudo depende de caso a caso. Então a gente precisa. Agora, se tu ficou até o final desse vídeo, eu só quero te dizer uma coisa. Olha, um dos benefícios grandes, por exemplo, da RCPLP que eu indico para os meus clientes, por exemplo. Teve uma cliente que chegou em Portugal e ela estava para ter o seu filho. Se ela tivesse o filho sem autorização de residência, ela não tinha ainda um ano em Portugal, o filho não teria direito à nacionalidade portuguesa. Como foi feita a autorização de residência PLP pela urgência do caso, o filho nasceu já com direito à nacionalidade portuguesa. Vocês viram que existem casos e casos, e deles têm que ser estudados individualmente? Essa é a questão, tá? Por isso que não há uma receita de bolo para o direito. Cada caso é aplicado a um caso específico. Cada direito é aplicado a um caso específico. Ou cada direito pode ser aplicado a inúmeros casos específicos em diferentes formas. Tá bem? O mesmo direito ele pode ser aplicado a uma pessoa e negado a outra. Depende do caso que ela está. Feito, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.